Quantos vão ouvir a palavra de Deus? Quantos querem ouvir? Você está pronto? Então nós vamos falar sobre o endemoniado. Marcos capítulo de número 5. E nós vamos ler versículo por versículo aqui e que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Só lembrando também que amanhã nós vamos ter nosso Meditando e Avançando no canal no meu canal no YouTube. Se você não é inscrito, vai lá, Pastor Carlos A. Coutinho, Pastor Carlos Coutinho, e se inscreva no nosso canal, está crescendo, é novo esse canal. Nós temos 2 canais, da igreja e o nosso. Então siga lá, o da igreja vai ser as pregações dos nossos cultos. E no meu canal, as mensagens mesmo ali de, enfim, entrevista, debate, bate-papo. Debate não começou ainda, vai ter também. Vamos ver o que Deus vai preparar. Só sei que vai lá, Pastor Carlos Coutinho, e receba muito de Deus. Amanhã a gente vai falar sobre o tema graça e o convidado meu vai ser o Lucas Medrado. Aí, né, irmão? Ei, irmão, Lucas Medrado, ninguém deu um glória também. Então, depois que o cara fica famoso, né, top das galáxias aí, tá todo mundo, nossa, ele tinha cara de vencedor mesmo, não é? Vai para lá, rapaz. Marcos capítulo 5, vamos meditar na palavra de Deus, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Vou esperar. Tá tudo certo aí, Manicos? Tudo ok? Beleza. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos ou dos Gadarenos. Eles atravessaram o mar. De quem está falando esse eles aqui? Jesus e os seus discípulos. A palavra de Deus diz que eles atravessaram o mar e chegaram até essa região. No versículo 2 diz: quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Veja bem, quando Jesus desembarcou, Jesus e seus discípulos, um homem, a palavra de Deus diz, desembarcou, um homem com espírito, Jesus desembarcou, e um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Você percebe como a Bíblia fala, um homem com um espírito imundo. Um homem com um espírito imundo. Há vários nomes que a Bíblia dá para o diabo e os seus demônios. Há espírito de enfermidade, espírito mudo e surdo, espírito imundo. Toda a operação de um espírito maligno, dependendo do espírito maligno que está atuando na pessoa, é a finalidade. Dependendo do espírito maligno que está atuando na pessoa, é o que a pessoa vai viver. Vou explicar melhor. Dependendo do espírito maligno que está na pessoa, é como a pessoa vai agir e caminhar e dar os seus passos. Eu vou explicar melhor ainda, então vamos lá. Se o espírito é de imoralidade, logo as ações daquela pessoa serão ações de imoralidade. Entenderam isso? Não dá para descer mais, gente. Agora aqui está dizendo que é um espírito imundo. Ou seja, qual é a consequência, qual é a finalidade, o propósito desse espírito, é levar a pessoa em toda desordem, aquilo que é imundo. Você percebe a diferença quando você vai na casa de um crente em Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus, você vai ver uma casa limpinha. Nós não estamos falando de quem é rico financeiramente ou quem é pobre financeiramente, de modo algum. Mas nós estamos falando de limpeza. Quando o crente é cheio do Espírito Santo, a casa dele é toda limpa, cheirosa. A churrasqueirinha do crente é limpa. Churrasqueira é difícil de manter limpa, né, gente? Fica aquelas gorduras ali. Mas agora, quando você vai onde uma pessoa está debaixo de operação demoníaca, você vê a casa dela bagunçada, suja, desarrumada. Você já foi na casa de alguém? Você já fez algumas visitas? Você já chegou na casa de alguém onde a ação demoníaca está acontecendo? Como é a vida dessa pessoa? É uma desordem. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Digo amém. Deus tem muito a nos falar nessa noite.
Então, a Bíblia está dizendo, quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Da onde que esse homem veio? Dos sepulcros. O que é sepulcro, gente? É parque de diversão? Sepulcro é cemitério. Gaspar Ricardo aqui, ó. O que esse homem estava fazendo no sepulcro? O que esse homem estava fazendo lá? Escute. Para você ver que espírito maligno, demônio, não é amigo de ninguém e muito menos amigo seu e meu. A palavra de Deus diz que ele é o nosso inimigo. A palavra de Deus diz que esses demônios, essas hostes espirituais da maldade, são os nossos inimigos. Eu venho aqui nessa noite ativar você no nome de Jesus, te mostrar, localizar o verdadeiro inimigo e mostrar para você o verdadeiro poder. O poder que transforma verdadeiramente a vida de um homem. E esse poder está em Jesus Cristo. Esse cara sai do sepulcro e vem, ele vivia no sepulcro. Agora veja bem, é um homem. Será que ele não tinha mãe? Será que ele não tinha pai? Será que ele não era casado? Será que ele tinha filhos? A Bíblia não diz. Mas ele não veio do nada. Alguém da sua família ele tinha. Agora, imagina só se ele não era casado, mas tem a mãe. Você acha que a mãe amava ele ou não? Claro que amava. Mas onde o seu filho se encontrava? No sepulcro. Por quê? Porque Deus quis, pastor, coisa nenhuma. Deus ama a prosperidade das pessoas. Deus ama que as pessoas deem certo. Deus ama que as pessoas andem totalmente curadas, saradas, livres. Deus não criou o homem com doença, com enfermidade, com vício, com miséria. Deus criou o homem perfeito e colocou no jardim perfeito. Agora, você acha que a mãe dele não amava? Amava muito. E se ele tivesse esposa e filhos? Aonde que ele estava? Sua esposa estava onde? Esses demônios fizeram o quê? Destruindo a vida desse homem. Porque esse homem estava no cemitério. Esse homem estava no sepulcro. É muito interessante que quando, não precisa abrir, vai manter desse jeito. Os versículos antes, no capítulo 4, no versículo 35, vai falar que Jesus acalma a tempestade. Antes daqui, antes de entrar e atravessar do outro lado, atravessar o mar e chegar onde esse homem possesso estava. A Bíblia diz que Jesus acalmou a tempestade. Sabe o que isso significa? Que Jesus repreendeu o vento. Quantos lembram dessa passagem? Jesus repreendeu o vento, Jesus repreendeu aquela tempestade. E eu te digo que se fosse Deus causando aquela tempestade, Jesus não repreenderia. Porque Jesus vive em harmonia, viveu em harmonia com a vontade de Deus. Logo, eu entendo que Satanás provocou aquela tempestade para tentar fazer de tudo para que Jesus não chegasse até a região desse cara aqui. Tem algumas pessoas que começaram a entender já. Deixa eu falar uma coisa, crente. Tem tempestade na nossa vida. Se você está dentro do propósito de Deus, tem tempestade nas nossas vidas que acontecem e tem crente que está desistindo, tem crente que está parando, mas não está entendendo que do outro lado tem milagre para acontecer. Independente da tempestade que está acontecendo, independente das coisas ruins, o que está acontecendo? Pastor, quanto o vento está forte. Em nome de Jesus, manda esse vento acalmar, essa tempestade acalmar, porque você precisa chegar do outro lado, que tem pessoas que estão esperando por você. Pode aplaudir a Jesus. Obrigado, Jesus. Glória ao teu nome. Aí diz que quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio do sepulcro ao seu encontro. Versículo 3. Esse homem vivia no sepulcro, gente. Esse homem morava no sepulcro. Gente, era um homem que nem eu e que nem você. Era um ser humano que nem eu que você, com valor, com pessoa que ama,
tendo pessoa que ama, e ele estava morando no sepulcro. Você acha que a Bíblia está contando historinha ou está falando verdade? É verdade, pura verdade. Vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Se ninguém conseguia prendê-lo, isso quer dizer o quê? Que as pessoas tentavam prendê-lo, mas ninguém conseguia prendê-lo nem com correntes. Sabe por quê? Porque fisicamente não se segura um endemoniado. Fisicamente você não trava ele. Fisicamente você não pode chegar e segurar ou colocar, que quebra. A força é absurda, é sobrenatural. É por isso que nós não disputamos força física com demônio nenhum, mas nossa força é pelo poder do nome de Jesus Cristo. Uma moça que a gente evangelizou e disse que quando ela ficou endemoniada, ela pegou o namorado dela e ergueu com uma mão só. Gente, estou falando, eu tenho alguns anos aqui de crente, alguns anos de caminhada cristã. Algumas coisas eu já vi na minha vida. Ela disse que levantou com a mão só. Aqui mesma coisa, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. No versículo 4, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Olha a força desse homem. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Você imagina o terror que era nessa região dos Gadarenos, que era o terror na vida das pessoas. Você vai passar por perto lá? Nem passa. Tem um homem lá, que misericórdia. Ele sai gritando, ele está nu, nem passa. É um terror. Para você ver o estado, escute bem, igreja, para você ver o estado que Satanás quer deixar e deixa a vida do homem, do ser humano. Uma coisa interessante, que Satanás caiu por quê? Você lembra? Queria ser igual a Deus, é isso? Por que será que ele nos odeia? Porque a gente nem quis. Deus nos formou a sua imagem e a sua semelhança. É por isso que Satanás nos odeia. Escute. É por isso que Satanás odeia você. É por isso que vem setas na sua cabeça quando você está no espelho. Você é feio, você é feia, tira sua vida, se mata. As coisas não dão certo para você, ninguém gosta de você, ninguém ama você. A Bíblia fala de dardos, flechas que voam ao meio-dia. Tem flechas de tarde, flechas à noite, tem flechas todos os momentos, lançadas pelo inimigo para quê? Para tentar destruir as nossas vidas, porque o inimigo nos odeia. O inimigo nos odeia. É por isso que quando nós pregamos, por isso que nós falamos sobre Jesus, por isso que nós convidamos você para quê? Para agir uma vida correta na presença de Deus. Porque uma vez que Ele deu a sua vida para nós, nós temos que entregar nossa vida para Ele também, para Jesus Cristo. Agora o estado desse homem, gente, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Olha o versículo 5. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Olha lá, noite e dia ele andava gritando. Gente, se colocasse um médico, um psicólogo, um psiquiatra aqui, o que ia falar que esse cara era? Louco. Mas ele era louco? Ele tinha um demônio nele, um espírito imundo. Pegou essa? O cara saía gritando noite e dia, gritando, e cortando-se com pedras entre os sepulcros. Ou seja, essa ideia de se cortar, um dia eu fui visitar uma mãe, a filha dela se cortava, ficava se cortando. Essa ideia de se cortar não é de agora não.
Essa ideia vem de muito tempo. E essa ideia não é de Deus, não. Essa ideia é operação demoníaca e maligna. Quantos estão me ouvindo aqui? Eu venho nessa noite no nome de Jesus, usado como instrumento de Deus, para desfazer todo o mal na sua vida. Versículo 7. Versículo 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Quando viu Jesus de longe, esse homem correu e prostrou-se diante de Jesus. A pergunta que eu faço para você é: não era forte? Ninguém conseguia prendê-lo. Correntes não prendiam. Ninguém conseguia fazer nada, mas quando Jesus pisa, ele se prostra diante de Jesus. Sabe o que é se prostrar? Cara, essa igreja pode ter teias de aranha, pode ter, não tem piso aqui, não tem forro aqui, pode ter várias coisas. Cara, mas o Jesus que nós estamos pregando aqui, Ele é o único Senhor e Salvador. Ele correu e prostrou diante de Jesus. Cadê o forte? Cadê a operação maligna, demoníaca? Deixa eu falar uma coisa, meu irmão. Há um Espírito Santo agindo na minha vida e há uma unção sendo liberada aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Se prostrou diante de Jesus, diante dele. No versículo 7 diz: e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. O versículo 8 diz: pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem. Então Jesus pisou, o demônio se prostrou diante de Jesus e Jesus disse: saia deste homem. Aí ele disse: o que queres comigo, Jesus? Eu rogo. Versículo 7. Rogo-te por Deus que não me atormentes. Tem uma diferença no original bíblico de pedir e de rogar. Rogar tem a ver com um clamor, um pedido com muito... rogo, por favor, não me atormentes. Uau, um homem, um demônio que causava tantos males no homem, todo furioso, que gritava, que falava, que fazia aquele homem se cortar, que botava medo em todo mundo, mas quando Jesus chega, ele roga para Jesus não atormentá-lo. Tem muita gente que se gloria, porque o espírito de frente dele, o guia dele é esse, é aquele, é aquele. Eu vou te falar, como diz o louvor: Jesus, meu guia é. Esse é o guia mais poderoso. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido o maligno, porque maior é o que está em vós. Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Cara, eu não consigo ver de verdade como crentes que servem a Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, e eles vivem como se estivessem servindo um Deus fraco. É ou não é? Oh, meu Deus. Satanás está agindo, Satanás está... Deixa eu falar, quem está na posição de ataque, de atormentar, é o povo de Deus. Eu estou te provando na Bíblia, gente.
Estou te mostrando na Bíblia. Ok. Você está olhando para mim como se não estivesse entendendo. Alguns estão, outros não. Uns são, outros não. Quando Filipe chega em Samaria, a Bíblia diz em Atos 8 que os demônios saíam das pessoas gritando, os coxos eram curados, os paralíticos levantavam e os demônios saíam gritando. Não é Jesus, é Filipe agora, que eu estou lá em Atos 8 agora. Você sabe qual que é a pegada aqui? Sabe qual que é? É que quando Deus enviou o seu filho, a Bíblia chama ele de unigênito. Unigênito significa o único gerado, o único do seu tipo, mais ninguém. Mas depois que Jesus morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia, Jesus deixa de ser o unigênito e passa a ser o primogênito. Se você não entendeu, eu quero te dizer o seguinte: antes da morte e ressurreição de Jesus, Jesus era o único do seu tipo. Após a morte e ressurreição de Jesus, todos aqueles que creem em Jesus, recebem a Jesus, Deus faz essa pessoa se tornar filha do mesmo tipo que Jesus. Ou seja, se você é um crente em Jesus Cristo e anda nessa terra, é o próprio Jesus andando aqui. Estou achando que o avivamento está desse lado. Não, acho que não. No meio aqui parece que está pegado aqui no meio. Por isso que fala primogênito, porque o unigênito é o único gerado, o único do seu tipo. Primogênito é o primeiro dentre outros filhos de Deus. É por isso que eu estou aqui nessa noite para dizer para você: não fique com medo, não tema, porque o Espírito que está em nós, que é o Espírito Santo, é maior do que aquele que está no mundo. Deus te chama para um compromisso com Ele. Quando nós falamos de receber a Cristo, aceitar a Jesus e fazê-lo e aceitá-lo como Senhor da nossa vida, isso não quer dizer aceitar uma religião, ser um religioso, ser alguém fanático. Isso não tem a ver, não. Jesus não veio trazer a religião evangélica. Jesus veio trazer o reino de Deus. Deixa eu te falar, todo aquele que não tem Jesus está em trevas e anda em trevas, mas aquele que tem Jesus, ele não está mais em trevas, ele foi resgatado e foi transportado das trevas para a luz. O Espírito que Deus fez habitar agora dentro dessa pessoa é o Espírito Santo, que é um Espírito de poder. Eu já estou pregando aqui, já era para você estar levantando a sua mão e dizendo aleluia. O Espírito que Deus nos fez habitar em nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, energia de Deus. O Espírito Santo não é o terceiro porque fica lá no pódio. Não. O Espírito Santo é coigual a Deus, coigual ao Deus Verbo. O Espírito Santo é Deus, conforme Atos capítulo 5, conforme Hebreus capítulo 9. Ele é Deus e Ele habita no crente. E se Ele habita no crente, onde o crente anda, o reino de Deus está sendo manifestado. Quando você vem para o culto, quando você vem para a reunião, é gostoso, escuta louvores, escuta a palavra, ok, mas não é apenas reunião e culto, tem a ver com o reino de Deus. Aonde o crente anda e pisa, ali se forma o reino de Deus. Aonde a gente entra, o que está acontecendo aí, minha irmã? Estou vendo vulto, as coisas estão difíceis, as coisas pisamos aqui, o reino de Deus está aqui, o reino da luz está aqui, o milagre vai acontecer. E eu quero dizer para você, no nome de Jesus, todas as suas dificuldades, já era para você ter levantado a mão já para receber, todas as suas dificuldades, seja o que for, as correntes que estiverem acorrentando você, em nome de Jesus, vão ser quebradas nessa noite, seja nas finanças, seja no casamento, seja no ministério, seja onde for, na saúde, seja onde for, vai ser quebrada em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o poder de Deus está operando aqui nas nossas vidas. Aleluia! Um dia eu estava lendo um livro
E diz que, esse ministro diz que quando ele olhou, ele teve o discernimento de espírito, ele enxergou um demônio no ombro da pessoa. A hora que ele chegou e viu, ele deu ordem para aquele demônio sair daquela pessoa, porque aquele demônio estava abraçado na cabeça daquela pessoa. E ele disse: o que está acontecendo? A pessoa disse: eu estou com uma forte dor de cabeça, porque espiritualmente falando, o demônio estava abraçado como um cinto na cabeça daquela pessoa. Sabe o que aconteceu? Aquele ministro deu ordem, o demônio saiu, só que o demônio ficava olhando para o ministro, do tipo: deixa eu ficar aqui, sai. Ele dava mais um passo: deixa eu ficar aqui, sai e não volte mais em nome de Jesus. Gente, tem que acabar a operação demoníaca na sua casa. Tem que acabar. Em geral, Deus está falando conosco aqui. Sabe quem tem que operar na nossa casa? Quem tem que operar nas nossas vidas? O Jeová Jirê, o Deus Todo-Poderoso. É isso. Alá, ele rogou: rogo-te por Deus que não me atormentes. Não se esqueça disso. Quem está no ataque é o povo de Deus, somos nós. Nunca se esqueça disso. Quem está no ataque é o povo de Deus. Não se esqueça disso. Versículo 8. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem. Já expliquei isso, versículo 9. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Jesus perguntou para ele. Ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muito. Legião é a mesma palavra usada para se referir aos soldados romanos da época. Quando falava de uma legião de soldados, era o mesmo de dizer de 4 a 6 mil soldados. Agora você imagina, se aquele demônio respondeu: Legião é meu nome, e se Legião, por algumas bíblias de estudo, dizem que Legião é de 4 a 6 mil demônios, quantos demônios não tinha naquele homem? Coloca no mínimo, para não exagerar então, 4 mil demônios morando na vida de uma pessoa, destruindo a vida de uma pessoa. Será que hoje, no nosso tempo, não tem pessoas sendo destruídas, famílias sendo destruídas, também por esses seres imundos? A resposta é sim. A resposta é sim. Agora veja bem, 4 mil demônios. Versículo de número 10. E eles continuavam implorando aí. Implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Eles não queriam sair daquela região. Tem algumas traduções que falam país, mas tem a ver com região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Versículo 13. Ele lhes deu permissão, Jesus deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. Ou seja, o homem foi liberto. A manada de cerca de 2 mil porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram, porque você imagina a cena, 2 mil porcos, imagina o dono desses porcos aqui, numa pancada só, perdeu os seus recursos, talvez trabalhavam, vendiam carne de porco. Nessa região, a grande parte das pessoas eram gentias, então eles consumiam carne de porco. Agora, você imagina só,
Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Versículo 15. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Quando se aproximaram de Jesus, quando todo aquele povo veio ver, não para ver a libertação, aquele povo veio ver porque o desastre que aconteceu por causa dos porcos. Quando eles chegaram ali, eles viram um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo. Assentado, vestido em perfeito juízo. Assentado, vestido em perfeito juízo. É como eu estou te vendo agora. Assentado, vestido em perfeito juízo. Você sabe o que você tem que entender com isso? Que quem fez isso com você foi Jesus. Dê glória a Ele e agradeça. Você está aí assentado, vestido em perfeito juízo. Que eu sou bom, pastor. Bom nada. Uma gripinha já te derruba, já me derruba. Teve um dia que eu comi, não sei o que comi lá, fiquei com o estômago ruim. Acabou o homem. O pastor Eliab foi levar algumas coisas lá que eu falei para ele comprar, que nem no mercado conseguia ir. Eu estava deitado no chão lá. Falei, vai para você ver como que a gente não é nada mesmo. Ele querendo dar risada. Ele, não dá risada da minha situação, dá risada porque eu falei, para você ver como que a gente não é nada mesmo, né? Se estamos aqui assentados, vestidos em perfeito juízo, a glória é de Deus. E é assim que esse homem ficou. Não era o que andava se cortando? Não era o que estava botando terror em todo mundo? Ninguém conseguia prendê-lo? Que andava nu? Agora estava assentado do lado de Jesus, vestidinho e em perfeito juízo. O que aconteceu com aquelas pessoas? E ficaram com medo. Gente, o terror era antes. Agora o que milagre aconteceu não era para ficar com medo. Mas ficaram com medo. Porque eu vou falar uma coisa para você, hein? O milagre que Deus vai fazer na sua vida vai deixar as pessoas espantadas. Em nome de Jesus. Uau! É o mesmo, é o que aconteceu aqui, ó. E ficaram com medo. Versículo 16. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado. E falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Ô gente, Jesus libertou o homem. Jesus transformou a vida de um homem. Eles tinham que cantar aquele louvor. Fica, Senhor, já se faz. Não, eles queriam que Jesus saísse. Sabe por quê? Porque desde o passado as pessoas se preocupam mais com dinheiro do que com vidas. Mas não é todo mundo não, viu? A igreja de Jesus Cristo continua se preocupando com pessoas, com vidas. E é por isso que nós estamos crescendo, desenvolvendo, avançando, porque nós estamos dentro do propósito de Deus, o centro da vontade de Deus. Pastor, perdi tudo quando Jesus entrou na minha vida. Que maravilha, hein? Tudo que Deus proveu, fica. Tudo que não veio de Deus vai ter que ir embora mesmo. Nossa, pastor Coutinho, no domingo, tudo que não veio do Senhor tem que sair mesmo. Sabe para quê? Para o inimigo não ter legalidade no futuro.
Ah, pastor, consegui todas essas coisas aqui, ó, com coisa errada, fazendo coisa errada. Ah, é? Se você quer Jesus, você vai perder tudo isso aí. Vai. Porque o homem que ganha a sua vida, perdê-la-á. Mas o homem que perde a sua vida por causa de Jesus, achá-la-á. Eu entreguei minha vida para Jesus, pastor. Meus amigos me abandonaram. Glória a Deus, que era amigo, coisa nenhuma. Tem que perder mesmo. Amigo, coisa nenhuma. Amigo é a hora que você estava pagando aí como chama as cachaças, para você saber mesmo o que eu estou falando. Pagando as cachaças, deixa comigo. Aqui comigo, aqui, tá aqui, ó, cartãozinho, débito, ó, vai que vai. Foi, beleza, tá. Aí tem amigo, cola amigo. Amigo, coisa nenhuma. Quando você precisa, ó. Um dia, o pastor Irineu Grubert deu um conselho para um empresário fantástico. Esse empresário casado, mas estava se relacionando com uma outra mulher. Esse empresário desesperado, não queria tocar aquela vida dessa forma, foi e falou com o pastor: pastor, eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais, que eu estou fazendo isso, aquilo, e a outra está no meu pé, eu não sei como desfazer disso. O Irineu disse: eu sei como você desfaz disso. Liga para ela e fala que você quebrou financeiramente. Ele ligou para ela e disse: hoje a gente não pode se encontrar porque eu estou sem dinheiro, só estou com a roupa no corpo, eu quebrei financeiramente, eu estou super pobre. Ela disse: vamos deixar para lá nosso relacionamento, e foi. Gente, tudo aquilo que não provém de Deus vai ser arrancado. Toda árvore que Deus não plantou vai ser arrancada. Por isso que no início da sua caminhada, eu quero pedir para você para não desistir. No início da sua caminhada cristã, as coisas vão estralar mesmo. É mais difícil porque vai ter que renunciar a coisas, mas depois vai ficar mamão com açúcar, na bênção, para a glória de Cristo. No começo, quando você começa a caminhar, eu vou te falar, é pegado, hein? Gostei de ir para o culto, aleluia, que bênção. No domingo eu vou. Chega no domingo, chega a visita na hora que você está saindo para o culto. Você vai sair, você só tem um tênis, você vai lá e pisa na mina. Pum. Nossa, que cachorro filha da mãe foi fazer aqui? E agora? Nossa, ô marido, já estamos atrasados, vai logo. E eu também não vou mais, acontece uma briga e não vem. No começo é assim. Hoje eu vou para o culto, vou adorar a Deus, aleluia. Aí você pega o carro e vamos. Sem gasolina. Acabou o combustível. E hoje você coloca R$500 só para dar partida. Não é moleza não, hein? Aí, no início é complicado, gente. Mas deixa eu te falar. Persevere. Caminhar com Deus é prazeroso. Caminhar com Deus é gostoso demais. Pastor, precisa caminhar, né? Porque se com Jesus já está difícil, imagina sem Ele. Não está difícil, não. Caminhar com Jesus, pastor, não é difícil, não. Você imagina só, você está no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansando, tranquilo. Você olha para os seus filhos, você sabe que você não consegue protegê-los 24 horas, mas você sabe que tem a mão do Senhor protegendo e guardando a sua família. Você olha para a tua casa, tem a bênção do Senhor na sua casa. Caminhar com Deus é bom demais. É bom demais. Persevere. Persevere. Às vezes, os porcos vão tudo para o precipício, hein?
Porque Deus está mais interessado em você do que nos porcos. É por isso que Deus, para salvar você, Ele fala: você perdeu o serviço. Pastor. Um dia eu falei para essa daqui, ó, que é a irmã Andressa. E aí, até quando você vai ficar trabalhando à noite? Não, pastor, eu preciso, pastor, trabalhar à noite. Não está legal a sua vida. Não, pastor, mas o que eu faço o quê? Está intimando eu ainda, é? Eu não tenho a fé que o senhor tem, mas tem a mesma Bíblia. Pastor, mas são 10 anos, pastor, de serviço. Vai ter que renunciar. Está ganhando menos hoje. Mas pergunta se ela tem paz no coração dela. Quem tem prosperidade de Deus pode ganhar menos, mas essa prosperidade o faz viver muito melhor. Está aí, para a glória de Deus. E tem outros exemplos também. Deus está preocupado conosco. Eu já estou encerrando já. Versículo 18. Quando Jesus estava entrando no barco, ou seja, para ir embora, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Sabe o que está acontecendo? Esse homem que foi liberto, ele disse: deixa eu ir com o Senhor. Deixa eu ir com o Senhor. Gente, quem é tocado e transformado por Jesus não quer largar Jesus por nada. Esse povo que desanima, essa geraçãozinha Nutella, que a porta não se abriu, estou desanimando, pastor. Pastor, aconteceu isso e aquilo, eu estou parando. Em nome de Jesus Cristo, você foi chamado com um espírito diferente. Sabe o que é? O espírito de avançar e não parar. Quem conheceu Jesus, quem foi tocado por Ele, quem foi transformado por Ele, ele quer andar com Jesus. Como que é bom andar com Jesus. Você acorda de manhã, faz aquele café e fala: bom dia, Espírito Santo. E um dia que eu falei: Senhor Jesus, por gentileza, senta aqui no sofá de casa aqui, ó. Então, quero te agradecer por tudo. E de repente eu fui para a cozinha. Esqueci que eu estava falando com o Senhor Jesus. Gente, foi uma coisa. A hora que eu estava: viu, você vai me deixar aqui? Me perdoa. Estou falando sério. Eu chamei o Senhor e... sabe quantas vezes você falou: Espírito Santo, me abraça, me ajuda? Você pede ajuda com o Espírito Santo? Você tem comunhão com o Espírito Santo? Porque o que acontece? Jesus está sentado à destra de Deus. Jesus está aqui? Está aqui em espírito. Fisicamente? Não. Mas o Espírito Santo está dentro de nós. Por isso que diz, Jesus falou: nós vamos vir e faremos morada nele. Deus mora em mim, pastor? Mora. Jesus mora em mim? Mora. Espírito Santo mora em mim? Mora. Mas quem está, a presença localizada, concentrada, é do Espírito em nós. Quando você tem comunhão com o Espírito Santo, logo você tem comunhão com Jesus e com o Pai. O Espírito Santo é para nós o que Jesus foi para os seus discípulos. Pastor, como eu queria viver no tempo de Jesus, pastor? Jesus ensinando, Jesus, falando das coisas. Você está vivendo num tempo muito ainda melhor. Por quê, pastor? Porque para ter comunhão com Jesus antes, tinha que ir lá na cidade de Jesus. Agora aqui do Brasil, em Ourinhos, seja qual bairro você mora, você tem comunhão com o Espírito Santo. A minha casa é tão humilde, pastor, muito humilde, mas ele não vê essas coisas. O que ele quer é um coração quebrantado quando você convida. Ele vem. Não importa se você mora no bairro onde eu moro ou você mora no Royal Park. Tem muitos irmãos que moram no Royal Park aqui. Um dia me perguntaram: pastor, onde você mora? Eu falei: sabe o Royal Park? A pessoa falou: sei. Eu falei: não é lá não. Você pega
Independente de onde você mora, nós temos comunhão com Ele. Quem foi tocado por Jesus, quer andar com Jesus. O que aconteceu? Ele chegou e suplicou para que Jesus deixasse ir com ele. Mas olha o que Jesus fez. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, volta lá para a tua casa, tem gente que está com saudade de você. Uau! Uau! Quem tem Jesus, ele volta a fazer as coisas boas que ele fazia antes. Volta para casa, vai matar a saudade. Para a sua família, vai matar a saudade. Quantos aqui não precisam voltar para casa? Já voltei, pastor. Voltou nada. Volta para sua casa, para sua família. Como que você foi? Pastor, dei trabalho, pastor. Dei trabalho para um monte de gente. Dei trabalho para isso. Fiz pessoas chorar. Mas agora eu quero fazer tudo diferente. Eu quero que através da minha vida as pessoas se alegram e glorifiquem a Deus através da minha vida. Jesus disse: vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Jesus disse assim: não vem comigo não, mas vai lá e testemunha o que eu fiz por você. E aí, crente que não testemunha é crente que se esquece. Crente que se esquece das coisas que Deus fez é crente que se torna ingrato, tem probabilidade de se tornar ingrato. Testemunhe tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Ah, pastor, o que as pessoas vão pensar? As pessoas vão pensar que eu estou me achando. Não ligue para as pessoas não. Glorifique a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida. Vai lá, volte para sua casa. Olha o versículo 20, que coisa linda. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades. Começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Todos das 10 cidades ficaram admirados daquilo que Jesus fez na vida daquele homem. Sabe, gente, eu era aquele que andava nu, se cortava, estava todo arrebentado, mas olha aqui como eu estou agora, aqui, em perfeito juízo, estou vestido, estou cheirosinho, porque Jesus fez isso por mim. Pode aplaudir a Jesus, fique em pé.